A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 28, que é um salmo tremendo, em que Davi vai expressar diante do Senhor a sua súplica, né, o seu clamor, e ele vai falar a respeito de uma das coisas que eu penso, meus queridos irmãos, que eu acho que todo cristão já passou por essa situação, que é a situação de orar, falar com o Senhor e ficar com a impressão de que o Senhor não está respondendo, não está falando conosco, né? Não sei, talvez isso nunca tenha acontecido com você, mas isso já aconteceu comigo. Momentos em que nós falamos com Deus e dá a impressão de que o Senhor não está nos respondendo. E a gente fica naquele período de espera, né? E aqui Davi vai falar da aflição disso, né? Do sentimento de que, Deus, eu vou morrer se o Senhor não falar comigo, é com você como aqueles que descem a cova. Enfim, Salmo 28 é tremendo e eu quero meditar a respeito dele juntamente com vocês. Então vamos começar? O versículo de número 1 fala assim, na nova versão internacional. Diz assim: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. A primeira coisa que eu quero mencionar para vocês aqui no versículo 1, quando diz na nova versão internacional, não fiques indiferente para comigo, na revista atualizada, diz, não sejas surdo. E de maneira alguma aqui, queridos, eu quero que você pense que Davi está sendo mal educado com o Senhor. Ao contrário, Davi tinha um coração temeroso, um coração que amava Deus, e ele está falando como quem tem intimidade. Ele diz: Pai, por favor, não faça de conta que o Senhor não está me ouvindo, eu sei que o Senhor está me ouvindo, não fique indiferente, né? Davi está dizendo, se o Senhor permanecer calado, se o Senhor continuar em silêncio, né, eu vou ser como aquele que vai descer a cova, como aquele que morre. E Davi está mostrando para nós que ele não suplicou uma vez, mas ele diz, ouve as minhas súplicas, no plural, porque ele estava fazendo o quê? Clamando a Deus por socorro. E eu vejo que isso é um exemplo para nós. Muitas vezes quando nós oramos ao Senhor por uma situação de dificuldade que estamos passando, como por exemplo aqui, né, Davi está falando que ele está suplicando, pedindo por socorro, ou seja, está passando por uma situação de dificuldade. Quantas vezes nós não oramos diante do Senhor por uma causa e quando aparentemente, né, parece que Deus não está fazendo nada ou que o Senhor não está nos respondendo, nós tendemos a ficar desanimados. Nós tendemos a querer tomar as nossas próprias decisões. E eu agora acabei de pensar em Saul, né? Quando Saul sacrifica antes do profeta Samuel chegar, porque Samuel estava demorando. Havia uma batalha diante de Saul, ele estava com medo que as pessoas fossem embora. E na versão revista atualizada, de memória eu me lembro que diz que forçado pelas circunstâncias, ele foi lá e sacrificou, que era uma coisa que ele não devia ter feito. E muitas vezes quando nós estamos à espera de uma resposta de Deus e não recebemos essa resposta, né, quando ficamos como Davi com essa sensação de Senhor, eu vou morrer se o Senhor falar comigo, nós vamos lá e tomamos as nossas decisões e não esperamos pelo Senhor. Davi aqui mais uma vez está nos ensinando, né? Ele vai diante do Senhor e versículo 2 diz que ele vai erguer as mãos diante do Senhor no santuário, né? No lugar santíssimo, né? No Santo dos Santos. Ele vai orar ao Senhor e ele vai insistentemente ou incessantemente clamar a Deus por uma resposta e não vai tomar nenhuma atitude, que eu acho que é você, acho que isso tem que ser tomado como uma lição para mim e para você. Não tomemos nenhuma atitude quando o Senhor não nos deu uma direção a seguir. E eu quero destacar uma coisa que aparece aqui no verso 2, porque diz assim, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Quando eu vi esse ergo as mãos, eu imaginei Davi erguendo as suas mãos para orar ao Senhor. E isso me fez um bem muito bom, porque eu me recordo que quando eu comecei a frequentar a igreja e eu via as pessoas orando com as mãos erguidas, algumas falavam baixinho, outras oravam mais alto, mas para mim era muito estranho aquilo, porque eu vinha de uma fé
que era um pouco mais caladinha, era um pouco mais pouco expressivo. Então eu via aquelas pessoas erguendo as mãos, orando, e eu pensava, poxa, será que precisa tudo isso, né? Será que não podemos ser um pouco mais discretos? E quando a gente vê aqui nesse salmo, por exemplo, Davi vai dizer, quando ergo as minhas mãos, né, para orar diante do Senhor. E se você quiser anotar uma referência, Êxodo 9:29, olha o que diz aqui. Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Então, Moisés estava dizendo, olha, assim que eu me retirar da cidade, eu vou erguer as minhas mãos para orar ao Senhor. Olha só, imagine você, Moisés, dirigindo uma oração a Deus, e ele não estava com a mão para baixo, com a mão no bolso, com a mão para trás, mas ele estava erguendo as mãos na direção do Senhor. Quer anotar aí um outro texto? Se você quiser, anote. 1 Reis capítulo 8, verso 22. Depois, Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou, Senhor Deus de Israel. E ali Salomão vai orar, mas antes disso, ele também levantou as mãos para o céu. E o que significa esse ato físico de levantar as mãos? Porque, queridos, eu não estou lendo nada aqui de livro nenhum, eu estou falando da minha experiência pessoal. Essa Bíblia nossa de cada dia é algo entre o meu coração e o teu, como se você fosse meu amigo de infância, a gente estivesse compartilhando da palavra. Erguer as mãos para o céu, para mim, tem aquele sentido de rendição, de colocar-se diante do Senhor, e é quase como dizer, Senhor, me socorre. A gente ergue as mãos para o Senhor para adorá-lo com todo o nosso corpo. Da mesma maneira que nós antigamente batíamos palma para outras coisas, ou erguemos a nossa mão por causa de um outro tipo de música que nos era agradável, hoje quando a gente está diante do Senhor em louvor, num louvor e numa adoração, ou adorando o Senhor no momento de oração, de devocional, etc., as nossas mãos levantadas, elas significam uma rendição. É quase como se nós declarássemos, Pai, eu sou teu. Eu não tenho forças, eu estendo as minhas mãos para pedir socorro. Imagina uma criança pequena, sabe criança quando chega pertinho de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um adulto, e um adulto que ele ama, e ele ergue os braços para pedir colo? Quando eu ergo as mãos para o Senhor é mais ou menos assim, é pedindo, Senhor, me toma nos teus braços, Senhor, eu estou nas tuas mãos. E aqui esses homens de Deus, né, Moisés, Davi, Salomão, eles estão dizendo, eu ergo as minhas mãos para o Senhor. Poderia ser um sinal de autoridade, mas aqui eu penso que Davi está erguendo as mãos e dizendo, Pai, eu preciso de ti. É como se não somente as palavras dele, os sentimentos dele, as emoções dele, mas o seu corpo dissesse, Pai, eu preciso do Senhor. Então, a partir de hoje, se você quiser orar com as mãos para baixo, você pode, mas saiba que se você sentir vontade de erguer as suas mãos para o alto, você pode fazer isso. E eu quero só acrescentar uma coisa. Olha o que diz 1 Timóteo 2:8. Fala assim, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem discussões. Então, aqui Paulo vai falar nessa primeira carta a Timóteo que os homens deveriam sim erguer as suas mãos e buscar ter as mãos santas, né? Não tendo no seu coração nem ira, nem discussões, nem problemas com os outros, mas buscando ali render-se diante do Senhor e apresentar a sua vida diante dele. Então, que você se sinta na liberdade de adorar o Senhor com as mãos erguidas, caso você se sinta o desejo, mas principalmente que o seu coração esteja alinhado ao coração de Deus. Porque se você tiver com a mão para baixo, ele também vai estar escutando o seu louvor e a sua adoração, né? Não é uma coisa obrigatória. Vamos continuar? Versículo 3. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores que falam como amigos com o próximo, mas abrigam a maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras das suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se.
Pode parecer aqui que Davi está tendo um coração rancoroso, mas quando ele fala para que o Senhor traga sobre os seus inimigos a paga do que eles estão, do trabalho deles, né? Ou a colheita da semeadura deles, Davi está simplesmente pedindo que Deus execute a sua justiça. A vingança pertence ao Senhor. Uma das coisas que a gente vem vendo assim, em várias partes da palavra é que não cabe a nós nos vingarmos a nós mesmos. Nós temos um advogado, nós temos um escudo, nós temos uma fortaleza, nós temos uma rocha, que é dito logo aqui no versículo 1. Você e eu, nós não precisamos lutar as nossas próprias causas, pelejar as nossas próprias causas contra pessoas, entende? Claro, se você tem uma situação para ser resolvida, legalmente, vá atrás de advogado, tome os seus passos, etc. Se tem uma situação de saúde, resolva. Se tem uma situação... Existe uma parte no processo que é minha e tua, né? E o que é nossa parte, o Senhor Deus não vai fazer. Se você errou contra o seu esposo, é Deus que vai pedir perdão pro seu esposo? Não, minha querida, é você que vai lá falar: meu amor, me perdoa, eu estava de cabeça quente, eu fui grosseira com você, entendeu? Aquilo que é a nossa parte, não é Deus que vai fazer por nós. Mas existe uma parte que foge do nosso controle e para isso, louvado seja o Senhor. Eu e você, nós não estamos sozinhos, nós podemos pedir ao Criador do Universo, que é nosso Pai, que nos ajude. Então, Davi aqui ele não estava sendo amargo no sentido de falar: Deus, o que fizeram para mim, vai lá e faz também. Senhor, destrua esse povo. Mas o que Davi estava dizendo é: Pai, retribui de maneira justa aquilo que eles estão fazendo, porque eles não querem caminhar com o Senhor. E Davi vai falar, né? Retribui segundo os atos deles. E não dá para mim, Senhor, não permita que eu cumpra, né? Que eu venha... participar do castigo dos malfeitores. Claro que, se você tem o Senhor Jesus no seu coração, você tem sido ensinado algo diferente depois de Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 27 fala assim: digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, bendigam aqueles que os maldizem, orem por aqueles que os maltratam. Então aqui nós vemos Jesus Cristo nos ensinando algo que é um pouquinho além. Ele vai dizer: a sua parte é fazer o bem para quem te faz mal. Se alguém vai aí te julgar, vai julgar a sua causa, é o Senhor Deus. E nós podemos lembrar que Jesus fez exatamente isso. Jesus, quando estava na cruz, sendo humilhado, Lucas capítulo 23, verso 34, mostra que ele fez exatamente aquilo que ele ensinou. Ele foi íntegro, ele foi coerente. Ele vira para Deus em oração e ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E logo depois eles dividiram as vestes dele, lançaram sortes, etc. Então, até mesmo na cruz, diante de todo o sofrimento que ele estava passando por nós na cruz, carregando sobre ele o seu pecado o nosso pecado e a nossa maldição, ele ainda orou por aqueles que estavam humilhando e maltratando ele. Então, não julguemos Davi pelo coração dele, porque ele estava pedindo que Deus executasse juízo, mas Davi não estava indo fazer o juízo com as próprias mãos. E essa lição nós aprendemos com Jesus. Nós devemos orar por aqueles que fazem algo de ruim contra nós e entregá-los diante de Deus e perdoá-los diante de Deus e caminhar, porque quando eu e você, meu querido irmão e irmã, quando eu e você nós deixamos de perdoar, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. A pessoa segue a vida. Quem fica preso na falta de perdão, na dor, na amargura, na tristeza, que fica neste lugar de sofrimento somos nós. E Deus não quer que nós fiquemos nisso. Né? O Senhor, Ele pode nos tomar pela mão e nos ajudar a nos livrar das raízes da dor, das raízes da mágoa, que muitas vezes prendem os nossos pés e nos incapacitam de caminhar. Você está me entendendo? Eu espero que sim, porque esse texto falou muito comigo. Continuando do versículo 6 até o 9, agora para terminarmos. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança.
cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Então, Davi finaliza o seu salmo da mesma maneira que ele sempre finaliza. Vocês já perceberam isso? Davi começa ali o salmo, né, trazendo a sua súplica, o seu lamento, em geral, né? Ele traz a sua dor, o seu problema, mas quando ele termina, ele está primeiro declarando, né, afirmando a grandiosidade de Deus, né? Ele vai dizer: bendito, versículo 6, né? É o Senhor, porque ele ouviu. Davi sabe que Deus estava ouvindo, e isso é uma certeza que eu e você temos que ter, né? Deus não está surdo. Aquele que fez os ouvidos não é surdo, é isso que diz a palavra. Então, quando nós oramos, o Senhor nos escuta. E aí ele vai afirmar, né, que Deus é o escudo, que o coração dele confia, que ele se enche de alegria. E tudo isso é para a glória do Senhor mesmo, que tem sido a força. E aí, Davi faz uma coisa que ele fez num outro salmo. Ele começa a interceder pelo povo. E ele pede que o Senhor fortaleça o povo, né? Salve o povo, abençoe a herança. E, mais uma vez, temos como exemplo Davi que, mesmo no momento em que ele estava triste com alguma situação, aflito, oprimido, preocupado, ele se volta diante de Deus, coloca o seu coração, bendiz o nome do Senhor e intercede por outros. Que eu e você nós possamos, com essa mesma postura, orar por mais pessoas, orar por outros, ainda que estejamos passando por situações difíceis e sintamos às vezes vontade até de se esconder, né? Ah, deixa eu me esconder aqui nessa caverna, deixa eu ficar aqui quietinho, eu tô com dor, eu não tô bem, eu não tenho nada para dar para ninguém, né? Às vezes é isso que a gente pensa: ah, eu não tô bem, eu não tenho nada para dar para ninguém. Queridos, quero dizer para vocês, quantas vezes o nosso Deus faz assim com a gente, ó. Você pensa que você não pode ser bênção na vida de ninguém. Mas aí você diz para o Senhor assim: Deus, abençoa meu dia. Pai, se o Senhor quiser que eu ore com alguém hoje, o Senhor, né, prepara qualquer situação. E Deus prepara às vezes umas pessoas para virem falar com a gente exatamente o mesmo problema que a gente está passando. E aí a pessoa senta diante de você e você aconselha ela e você ora por ela, né? Você fala coisas da Bíblia para ela, né? Conselho não é minha opinião ou a sua. Conselho é a gente pegar o problema da pessoa e aplicar na palavra e buscar uma resposta, né? E aí você fala para ela da palavra, e quando ela levanta e vai embora depois de você ter orado, você pega todo aquele conselho que você deu para a pessoa e aplica na própria vida. Quem nunca passou por isso está fazendo errado. Tô brincando, né? Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essa experiência tremenda de dar para o outro um conselho que você precisa e ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente se levanta em vitória, porque a gente percebe que é a respeito dele, né? E o que ele mais quer é um coração disposto. Louvado seja o Senhor por isso. Deus abençoe muito o seu dia, a despeito do que você esteja vivendo agora, que o seu coração possa se alegrar no Senhor, se encher de fé para continuar caminhando, ok? Não se esconda, ok? Faça como Davi. Tem um problema? Leve diante de Deus em oração, ore pelas pessoas, perdoe aqueles que estão te fazendo mal e vá cuidar daquilo que Deus te deu, que é a sua vida, que são os seus projetos, que é aquilo que Deus quer fazer através de você. Tá bom? Deus abençoe muito você e eu espero você, se o bom Deus permitir, no Salmo de número 29. Deus te abençoe.